Olá, bom dia, sexto ano. Como na última aula não tivemos tempo de corrigir todos os exercícios que eu passei, eu vou dar continuidade agora, né? Mas nós já havíamos corrigido esta página, né? A gente conseguiu, né, fazer lá pelo Google Meet todos esses exercícios aqui juntos. Aí ficou faltando, a gente chegou a entrar na 69, né? Que é a página 69, essa daqui, e não deu tempo de terminar. Então, eu vou corrigir a partir dessa daqui, página 69, tá bom? Onde se passam os acontecimentos deste capítulo do romance? Então, é, então, Gulliver, ele lá no texto, né, onde se passam os acontecimentos, primeiro ele embarca no porto de Bristol, na Inglaterra. Aí depois ele está em um navio em alto mar. E depois ele acaba em Lilliput. Então, são nesses três lugares que se passam os acontecimentos do capítulo, dessa parte que a gente leu da história. Número 5. No começo do texto é descrita a situação que dá início à aventura de Gulliver na ilha. Que situação é essa? Então, a situação é uma tempestade com ondas de 30 metros que fez com que o navio naufragasse. Isso está lá no texto. Número 6. Ao perceber que estava sozinho, Gulliver ficou apavorado. Letra A. Em que momento ele se deu conta de que estava sozinho? Então, aí segundo, né, está escrito lá no texto, ele percebeu que estava sozinho quando uma onda traiçoeira surgiu na escuridão e jogou o bote longe, fazendo com que seus companheiros sumissem no mar. Aí ele percebeu que estava sozinho. Letra B. O que ele fez em seguida? Bom, em seguida ele nadou até encontrar uma praia, certo? Número 7. Ao acordar na praia, por que os personagens ficaram espantados, né? Então, aí Gulliver se espantou por encontrar homenzinhos tão pequenos e os homenzinhos por encontrarem um gigante. Número 8. Apesar de não entender o que os habitantes da ilha falavam, como Gulliver conseguiu se comunicar com eles? Então, aí está lá que o Gulliver ele se comunicou por gestos, né, e expressões faciais. Isso está lá no texto. O texto que você leu, número 9 agora. O texto que você leu é um trecho de um romance de aventura. Assinale a alternativa que apresenta o objetivo desse gênero. Então, aí o objetivo aí do romance de aventura é entreter o leitor por meio de uma história fictícia de aventura. Então, é essa opção que é para marcar. Número 10. O texto é narrado com mais momentos de diálogo ou de descrições de ações e sensações. Então, lendo lá o texto, né, ele é narrado com mais momentos de descrições de ações e sensações, né, do que diálogos. Aí outra pergunta aí no número 10. Que efeito esse modo de narrar causa a narrativa de aventura? Aí esse efeito, gente,
para permitir que o leitor, né, possa imaginar os acontecimentos de forma mais próxima do que os personagens viveram, para colocar o leitor dentro, como se ele estivesse dentro da história, se imaginando na história, certo? Eu tinha esquecido de descer a página, né, gente? Mas vocês estão acompanhando no livro, certo? É, vamos para a página 70. A seguir, relacione cada expressão em destaque a seu significado, né? Então, letra A, lutei com as ondas durante horas a fio, né? Para quê que ele lutou horas a fio, né? Então, é sem interrupção, horas a fio, sem interrupção. Cada um tentando salvar a própria pele. Então, salvar a própria pele é o quê? Manter-se vivo. Letra C. De repente, uma onda traiçoeira surgida da escuridão. O que é traiçoeira aí? É inesperada. Então, letra B, C, A. Número 12. Deixa eu passar aqui, senão eu vou continuar lendo e esquecer de passar. Número 12. Releia um trecho do texto. Vi uma criaturinha humana de menos de um palmo de altura, observando-me com o mesmo olhar de espanto com que eu a encarava. A quem a palavra em destaque se refere? Esse A aí, esse A em negrito, ele se refere aqui. Ele se refere à expressão criaturinha, né? Esse A criaturinha encarava ele da mesma maneira que ele estava encarando ela. Letra B. Qual é o efeito de sentido que esse recurso dá ao texto? Então, esse tipo de recurso, né, torna o texto menos cansativo, menos chato, né, vou dizer assim, porque romance de aventura são textos longos, então não pode ficar cansativo, tem que continuar interessante para que o leitor continue querendo ler aquilo ali. Não ficar repetitivo, não ficar chato, e essas coisas assim. Então, aí por isso usa-se esse tipo de recurso. Número 13. Lembrou minhas promessas de nunca mais navegar. Eu adorava viajar por mar. Contou velhas histórias de navios engolidos pelo oceano ou devorados por monstros. De quem é essa fala? Qual é a função dos parênteses nesse trecho? Então, essa fala aí é do narrador, que quem é o próprio Gulliver, né? Os parênteses indicam um acréscimo de informação, né? Ou um comentário a mais sobre o que está acontecendo ali, sobre o que está sendo dito, entendeu? Algo a mais que está sendo falado. Letra B. Que outro sinal de pontuação poderia ser usado com a mesma função? Então, poderia usar o travessão, né? Que está introduzindo mais uma fala, né? Um diálogo a mais, então pode ser usado o travessão também. Letra C. Contorne um exemplo no texto em que o sinal de pontuação que você mencionou no item B foi empregado com essa função. Então, para vocês indicarem lá no texto um diálogo, né, que foi usado o travessão,
que é o que você está dizendo ali na letra B. Então fica a critério de vocês. Aí temos esse quadrinho aí, o romance de aventura é um texto narrativo cujo objetivo é entreter o leitor por meio de uma história que apresenta uma aventura. Geralmente, o personagem principal enfrenta grandes desafios e realiza ações extraordinárias. Então, aí continuando, né, as correções, nós tivemos esse deverzinho aqui dos tipos de discurso, né? As falas dos personagens podem ser apresentadas de diferentes formas em um texto. É isso que vamos estudar agora. Número 1. Leia os trechos a seguir extraídos do primeiro capítulo do romance Viagens de Gulliver. Lembrou, letra A, lembrou minhas promessas de nunca mais navegar. Eu adorava viajar por mar. Contou velhas histórias de navios engolidos pelo oceano ou devorados por monstros e disse ainda que eu deveria cumprir minhas obrigações de pai e marido. Letra B. Um deles, mais corajoso, gritou: Requinadagu! Letra A. Escreva a qual trecho, A ou B, se refere cada informação a seguir sobre a forma como a fala dos personagens é apresentada. A fala é apresentada de forma direta, da maneira como foi dita pelo personagem. Então, isso aí foi na letra B. Por quê? Por causa aí, ó, do travessão. A fala é apresentada por intermédio de voz de narrador. Ó, lembrou, tá vendo aí? Ele lembrou, terceira pessoa, então narrador. Então é B, A. Letra B. As formas, peraí, deixa eu descer aqui um pouquinho. As formas verbais em destaque nos trechos foram empregadas com que objetivo? Então, elas foram empregadas para introduzir a fala, né, dos personagens. Esses verbos, né, que eu falei na última aula, falar, dizer, eles são chamados de verbos de elocução, que está indicando a fala de alguém. Letra C. Quais sinais de pontuação foram empregados para indicar a fala do personagem no trecho B? Então, 2 pontos, né, após a fala do narrador, e o travessão, que foi para introduzir a fala do personagem, certo? Aí, quando a fala do personagem é apresentada de forma direta, sem o intermédio do narrador, sendo introduzida por um verbo de elocução, ocorre discurso direto. As falas dos personagens apresentadas de forma indireta por meio da voz do narrador caracterizam o discurso indireto. Nesse discurso, normalmente aparecem os verbos de elocução, seguidos da conjunção que. Número 2. Agora leia um trecho de um conto de José J. Veiga, que narra as aventuras vividas na Ilha dos Gatos Pingados. A ilha não tinha nome, era tratada só de ilha. Tennyson disse que carecia de dar um nome, mas não achamos nenhum que prestasse. Eu disse um. Tennyson disse que era bobo. Então, nesse trecho, vamos lá na letra A.
Nesse trecho, as falas dos personagens foram apresentadas de forma direta ou indireta. Aí é para você explicar. Como eu disse lá no último balãozinho do discurso direto e indireto. Então, aí, ó, nesse trechozinho aí, a fala dos personagens está de forma indireta, discurso indireto, pois, né, foram apresentadas por meio da voz do narrador. Então, alguém está contando, então é indireto, certo? Letra B. Sublinhe no trecho as expressões que indicam o tipo de discurso empregado. Então, aí as respostas é disse que, né, logo lá no início, e esse disse que no finalzinho. Por quê? É o verbo de elocução, o verbo dizer, mais a conjunção que, certo? Letra C. Para indicar uma das falas dos personagens, foi empregado um verbo. Explique o sentido que ele expressa. Esse verbo aí, dizer, ele expressa que o personagem havia falado, gente. Então, é o verbo dizer que expressa a fala do personagem, certo? Essa é a resposta. Além do discurso, número 3, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Número 3. Além do discurso direto e indireto, há o que mistura esses dois. Leia o trecho a seguir do romance Vidas Secas, do escritor Graciliano Ramos. Então, nessa obra aí, ela retrata, né, a luta pela sobrevivência de uma família de retirantes lá do Nordeste, né? Eles eram vítimas da seca, né? Aí estavam indo embora para tentar uma nova vida, né? Aí no trecho são apresentados pensamentos de uma personagem, que no caso aí é a baleia, e a baleia, ela é uma cachorra da família. Então, esse trecho aí mostra o pensamento da baleia. Vamos ler lá, no balãozinho azul aí. Baleia queria dormir. Acordaria feliz no mundo cheio de preais e lamberia as mãos de Fabiano. Um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preais gordos e enormes. Então, isso aí são os pensamentos da cachorra pensando, né, em comida, né? O que o trecho em destaque expressa em relação à personagem baleia? Então, por meio da fala do narrador, o trecho em destaque, ele expressa o que a personagem está pensando, que é a baleia, né? Está pensando em comida, né? Está pensando que o garoto Fabiano vai estar enorme, né? Vai estar gordo, né? Porque comeu, né? Que eles estão tendo comida para comer, né? Porque a situação das pessoas que fugiram da seca, né? Que não tinha alimento, não tinha nada, eles estavam passando fome, né? Então ela pensava em comida. Aí nesse balãozinho amarelo aí, o discurso, confusão entre voz do narrador e a voz do personagem, em que são empregados sinais de pontuação, a palavra que e verbos de elocução, é chamado discurso indireto livre. Esse tipo de discurso é utilizado para expressar pensamentos, emoções, sentimentos, reflexões. Nele são conservadas as interrogações e exclamações e as frases
que os personagens teriam dito e na forma como eles teriam dito, certo? Vamos passar aqui para a próxima página. Número 4. Identifique e escreva o tipo de discurso presente em cada trecho a seguir. Depois, justifique sua resposta. Então, é para botar letra A se for discurso direto, letra B se for indireto e para botar letra C se for indireto livre, né? Que é os dois juntos. Olhou o relógio, eram 4 da tarde e de repente lembrou-se que tinha dito a seu José para vir buscá-la às 5, não calculando que não faria as unhas dos pés e das mãos, só massagem. Que deveria fazer? Tomar um táxi? Então, isso aí tá em os dois juntos, né? Olhou o relógio, eram 4 horas e de repente lembrou-se. Isso aí é o locutor falando, né? Que não calculando, não faria as unhas do pé e das mãos, só massagem. Aí a personagem pergunta: tomar um táxi, né? Então, tem a voz do locutor e tem a voz da personagem. Então, é um discurso de indireto livre, né? Por quê? No trecho há uma fusão de voz de narrador e do personagem, né? Essa é a justificativa. Aí depois, então essa daí é a letra C, a primeira. O segundo quadrinho. Alô? Alô, meu amor? Oi, você está melhor? Meu amor, eu liguei para dizer que eu te amo. Então, isso aí é um discurso direto, porque vocês estão vendo que tem travessão aí, ó, em todas as falas. Então, são falas, né? Então, é um discurso direto. Os personagens, a justificativa. Os personagens falam diretamente, sem intermédio do narrador. Então, e você tem o uso do travessão. Então, essa é a justificativa, discurso direto. Letra A. Aí o último quadrinho aí, o terceiro. Empregava, peraí, deixa eu baixar aqui. Senão não dá para vocês lerem. Empregava na casa todo o seu ordenado, 7 shillings, e Harry enviava sempre o que podia. Mas era difícil arrancar alguma coisa do pai. Dizia que ela desperdiçava, que não tinha cabeça, que não daria seu dinheiro durante ganho para ser jogado fora e coisas ainda piores. Acabava por entregar-lhe o dinheiro, perguntando-lhe se ia ou não comprar mantimentos para o almoço de domingo. Então, aí é um discurso indireto, porque é o narrador falando o tempo todo, né? Então, as falas dos personagens são apresentadas por meio da voz do narrador, né? Então, é um discurso indireto. Letra B. Aí acabou, gente. Acabamos a correção, né? Que tinha ficado pendente na última aula, porque não deu tempo. Tá bom, gente? Abraços e daqui a pouco tem mais aulinha. Vejo vocês no Meet daqui a pouco.